Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Eu falo aqui do estado do Espírito Santo, localizado aqui na região sudeste. Enfim, Grande Vitória, minha gente, não tem transporte coletivo de qualidade. Nós não temos trem, nós não temos lancha, nós não temos metrô, nós só temos o ônibus lotadíssimo. As pessoas não conseguem andar de transporte alternativo, não existe transporte alternativo a não ser os carros por aplicativo, ou Uber 1,99, ou táxi, enfim. O capixaba não tem opção. Ou ele pega o carro, ou ele pega o ônibus. Ou ele pega o Uber, ou ele pega o 99, ou ele pega o táxi, ou ele pega outro carro de aplicativo aí, motorista de aplicativo. E para variar, os seletivos, os ônibus com ar-condicionados, que foram retirados de circulação lá em 2000, por causa da pandemia, não voltaram mais, dificultando assim a vida das pessoas, colocando as pessoas em situação de risco, colocando as pessoas nos ônibus mais lotados. Enfim, reduziu a frota, trazendo muito prejuízo para as pessoas. Quer dizer, quem não tem carro, e está difícil também dirigir, porque a gasolina está muito caríssima. Enfim, não tem saída. Nós não temos outro recurso. Não temos outro recurso. Não existe outro recurso no Espírito Santo. Não tem. O transporte coletivo nosso é muito ruim. Não existe nenhum político que vai bater na tecla falando nosso transporte coletivo é ruim. O governador não fala isso, os prefeitos não falam isso, os deputados estaduais não falam isso, os vereadores não falam isso, os deputados federais não falam isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém questiona sobre o transporte coletivo do estado do Espírito Santo, da Grande Vitória, que é muito ruim. Ninguém fala sobre isso. O próprio povo capixaba não se manifesta, dizendo que o transporte nosso é uma porcaria. Eu quero fazer a leitura do artigo aqui, falando sobre esse tema, da retirada dos carros, dos seletivos que foram retirados de circulação, e a pessoa não tem o que fazer, a pessoa não existe outro. É isso, pronto, acabou. Esse artigo é do Folha Vitória, tá bom? E vamos ler. Folha Vitória. Esse artigo de Loures. Os seletivos foram retirados de circulação em março de 2000. Eu fico lendo assim porque eu tenho que mexer para lá e para cá, e aí acabo perdendo foco. Em março de 2020, devido à pandemia do Covid-19, assim como os coletivos comuns que também possuíam ar-condicionado. Agora eu fico imaginando o seguinte: se eu vou comprar um ônibus, se eu sou dono de ônibus, eu vou comprar um ônibus de ar-condicionado? Sim, vou comprar. Mas compra aqueles que a janela tenha mobilidade, que se quebra o ar-condicionado, vira a janela para o lado, vira a janela para o outro. Porque você imagina, esses ônibus que não tem janela, tem ar-condicionado, mas não tem janela. Isso é uma imbecilidade. E não sei se fica mais caro botar janela, deve ficar mais caro colocar janela. Então eles botam o ônibus sem janela. Agora, troca-se essas janelas e coloca elas de vidro. Faz algum tipo de negócio aí. Retira-se essas básculas enormes de vidro e coloca uma janelinha ali no meio para circular o vento, circular o ar. Porque num país quente como o nosso, o ar-condicionado não dá vazão. E vamos continuar lendo. E aí tem a imagem de um seletivo aqui, ó, que sumiu de circulação, que era um pouco mais caro. Então vamos lá, para quem sente saudades dos ônibus seletivos com ar-condicionado e mais comodidade, a notícia não é boa. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o modelo não voltará a circular pelas ruas da Grande Vitória. Uai, por quê? Por quê? Me diga. Seguiremos aqui. Em entrevista concedida à TV Vitória,
na manhã desta sexta-feira, Damasceno revelou que a opção pelo não retorno do serviço foi uma decisão do governo estadual. Nós fizemos uma opção depois da pandemia. Precisamos ter qualidade de transporte público para toda a população, não somente para quem pode pagar mais por um ônibus. Antigamente somente os seletivos tinham ar-condicionado. Nossa opção é não trabalhar mais com seletivo. Vamos trabalhar com a melhoria da frota do Transcol para toda a população. Vamos atender quase 600 mil pessoas todos os dias com a mesma qualidade do seletivo, afirmou. Eu acho que é um imbecil, acho isso é péssimo. Porque quem quer deixar o carro em casa, deixa o carro em casa e aí busca o seletivo. Acabou com o seletivo, as pessoas que tinham o hábito de pegar o seletivo, elas vão pegar seu carro. Então o seletivo era mais uma oportunidade, pagava-se um pouco mais caro, retirava alguns carros da rua, aliviava um pouco o trânsito, dava mais oportunidade para quem não queria, para quem tem um pouquinho mais de condições de pagar um ônibus um pouco mais caro. Essas são as opções de mercado. É um produto diferenciado. E qual é o problema? Quem tem mais dinheiro paga mais. Quem não tem mais dinheiro vai para o outro Transcol. Eu não vejo o menor problema do seletivo voltar. É mais uma opção oferecida a um determinado grupo social. Eu não tenho o menor problema com isso. Vocês estão retirando a oportunidade de quem tem um pouco mais de condições de deixar o carro em casa para pegar um seletivo, pagar um pouco mais pelo seletivo. Isso é uma burrice, ao meu ver. Isso não é tentar democratizar o transporte público. Isso é uma burrice. Isso simplesmente é uma burrice. Isso simplesmente é uma burrice, tirando a possibilidade das pessoas pegarem o transporte alternativo. E vamos terminar de fazer a leitura desse artigo aqui. E aí ele diz isso, 600 mil, quer dizer, tirou a oportunidade de quem podia pagar mais. Ele ainda destacou que as linhas que eram operadas pelo seletivo foram substituídas por linhas convencionais do sistema Transcol. O secretário também falou sobre a renovação da frota do Transcol. Até o final do primeiro semestre desse ano, serão mais 600 ônibus com ar-condicionado no sistema. Outro tema abordado foi a substituição de veículos mais antigos pela renovação da frota. Enfim, eu sou contra. Vamos ler. Ele ainda destacou que as linhas, aí diz aqui que teve uma renovação. Essa entrevista foi entrevista com o Fábio Damasceno na Pan News, no dia 29/4, hoje pela manhã. Seletivos não circulam há 2 anos. Os ônibus seletivos foram retirados de circulação em março de 2020 devido à pandemia do Covid-19, assim como os coletivos comuns que também possuíam ar-condicionado. Em outubro daquele ano, mais de 120 coletivos com ar voltaram a circular, exceto os do serviço seletivo. Na ocasião, a Sertup disse que em outubro de 2020 o volume de passageiro era 40% menor do que antes da pandemia. A companhia informou que todos os itinerários que eram atendidos pelo sistema seletivo são atendidos pelas linhas convencionais e que garante a manutenção do atendimento dos usuários. Os ônibus estão lotados. Na manhã da quinta-feira, 28, foram entregues 36 ônibus novos com ar-condicionados que vão integrar a frota do sistema de transporte coletivo da região metropolitana. Segundo o governo do estado, esses foram os primeiros
de um total de 190 veículos que serão entregues nesse ano. Com a entrega prevista para este ano, além da renovação, a frota do Transcol também será ampliada, disse ele. Estamos entregando 190 ônibus, 136 agora e o restante no início de julho. Vamos somar 620 ônibus entregues novos com ar-condicionado para o sistema Transcol desde o início do nosso governo. É uma melhoria importante para o sistema, garantindo mais segurança e conforto e rapidez ao usuário. Ok. O diretor-presidente da Companhia Estadual de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo, Seturb Espírito Santo, Rafael 3, destaca que essa nova leva de veículos novos vem para fortalecer a frota e garantir conforto e segurança para mais usuários do sistema. Em 2021, o sistema Transcol passou a operar as linhas alimentadoras de Vitória, oferecendo mais opções e possibilidade de deslocamentos metropolitanos para moradores da capital. Enfim, o que fizeram com os seletivos, hein? O seletivo foi parar onde? Onde é que foi parar o seletivo? Eu gostaria de saber. Foi enviado para o interior? Foi doado? Enfim, existe um transporte seletivo que funcionava muito bem, razoavelmente bem, que atendia um determinado grupo social, que utilizava para não ter que tirar carro da garagem todos os dias, e acabaram com esse sistema seletivo dizendo que que queriam democratizar o transporte coletivo da Grande Vitória com novos carros, todos eles com ar-condicionado. Ora, se não podia naquela época por causa da pandemia, por que pode agora? Ônibus de ar-condicionado, vocês precisam comprar ônibus com ar-condicionado com a possibilidade de abrir a janela. Ônibus tem que ter janela. Deve ser proibido comprar ônibus todo fechado. Tem ar-condicionado, mas tem que ter janela. Por uma questão de fuga, por uma briga, precisar sair correndo, tem que ter janela. Tem que ter janela. Esses ônibus que foram comprados com vocês não abastecem, não amenizam o sofrimento do capixaba. O trânsito vem piorando, a situação vem piorando, não existem outras vias, outras possibilidades. A cidade cresceu, o número de carros cresceu e nós temos a mesma estrutura urbana, nós temos as mesmas ruas de 5 anos atrás. A única diferença que nós temos, fizeram a leste-oeste, que poucas pessoas passam por ali. Alteraram agora a reta das Paneleiras, aumentaram um pouco, mas lá na frente tem um funil novamente. Aumentaram, fizeram aquela alteração ali na rodoviária, que não mudou nada. Chega lá na frente do mercado da Vila Rubim, nós entramos em um outro funil. As vias são as mesmas. Foi prometido que iam fazer uma quarta ponte ligando Cariacica, Santo Antônio. Cadê a quarta ponte? Há uma necessidade de abrir novas vias de forma emergencial. É emergencial. Existe um gargalo dentro da Grande Vitória. Existe um gargalo. Para você sair de Cariacica, você tem que passar pela segunda ponte. Ponto, acabou. Ou você vai lá pela rodovia do contorno, dar uma volta para chegar no centro de Vitória. Nós não temos opção. Nós não temos opção. É constrangedor em falar que o Espírito Santo não tem metrô, não tem trem. Ah, nós vamos comprar 600 ônibus. E daí? E daí? Por que não investe em lancha? Lanchas enormes, barcos grandes, com capacidade para levar 1.000, 2.000 pessoas.
para sair de Vitória para Vila Velha, uma lancha que sai de Jacaraípe até o centro de Vitória, enorme, ou lancha menores. Fazer uma conexão em toda a Grande Vitória com lanchas gigantescas que pudessem trazer carros e pessoas de Jacaraípe até Vila Velha. O táxi em lancha, poderíamos criar táxi marítimo, não sei qual seria o nome adequado, táxi em lancha. As pessoas poderiam ter lanchas e oferecer o serviço como se fosse um transporte alternativo marítimo. Barcas táxi, barcas Uber, barcas UOL, barcas 1,99, sei lá, barcas 99. A pessoa compra seu barco, senhor, você vai para onde? Vou para Vila Velha, pode entrar, vou te levar lá. São R$15 para atravessar a Bahia para te deixar do lado de lá. Senhor, você quer ir para onde? Quero ir para Jacaraípe. R$30 para te deixar em Jacaraípe. R$40 para te deixar em Jacaraípe. Podemos dividir, dividir. Pode vir mais pessoas dentro do carro, dentro da lancha. Tem que investir nessas possibilidades. Abrir brecha para novas formas de transporte coletivo dentro da Grande Vitória. Veneza, todo mundo tem barco. Por que aqui não pode ter barco? Nós não podemos criar esse transporte dentro da Grande Vitória, facilitando. É um absurdo isso. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. E o mais absurdo ainda é que um único que pensou no metrô foi lá atrás e não fez nada. Nós precisamos pensar, botar a cabeça, por que São Paulo tem metrô, Rio tem metrô, Belo Horizonte, por que aqui não tem nada? O Espírito Santo não tem nada. Os homens que vocês colocam no poder nessa eleição, vote numa pessoa diferente, não vote na mesma pessoa, não. Porque vocês, todo em 4 anos, vocês votam nas mesmas pessoas, eles criam um corporativismo dele, a máfia já tá preparada, eles são eleitos, chegam lá, eles fazem a parceria deles, não fazem nada pelo povo do Espírito Santo. É assim, essa é a nossa história. Que se fosse uma história melhor, nós teríamos metrô, nós teríamos lancha, nós teríamos trem aqui, ligando toda a Grande Vitória, facilitando. Se o Espírito Santo tivesse uma classe política que pensasse no seu povo, nós teríamos metrô. Nós teríamos trem ligando Guarapari, Vitória, Vila Velha, Serra. Poderiam botar trem até Fundão, ligando toda essa região, ia facilitar a vida de todo mundo. Por que aqui é tudo mais difícil? E você continua votando na pessoa errada. A culpa é sua, que agora vai vir a eleição 2022 e você vai votar nas mesmas pessoas que nunca fazem nada pelo Espírito Santo. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos.